Olá pessoal, é muito bom, com muita alegria que estamos aqui em mais uma aula, vamos aprender e espero que vocês estejam bem. Eu sei que está um pouco enfadonho, cansado, com preguiça, estressado, doido para começar as aulas. Do mesmo jeito, os professores também estão nessa mesma situação, mas vai passar, certo? E você, como é que está? Como é que está a sua família? Então, vamos lá? Vamos começar? O assunto de hoje, ela vai abordar a concordância verbal. Então, esse assunto era em dois, era concordância verbal e concordância nominal. Como é um assunto muito complicado, um pouco complicado e um pouquinho longo, então eu dividi. Hoje nós vamos ver a concordância nominal e na próxima aula a concordância. Hoje vamos ver a concordância verbal e na próxima a concordância nominal, ok? Então vamos lá. Concordância. A palavra concordância é quando as palavras concordam. Então todas as palavras elas têm que concordarem. Por exemplo, se eu digo R$2. Ô, gente, R$2 é R$2 ou é R$2? Não está concordando, né? Então isso é uma concordância que fica um pouco complicado. Guardaram um presente. Fica correto? Essa concordância está correta? Não, né? Então guardaram os presentes. Então tem que haver essa concordânciazinha, ok? Vamos lá. A concordância verbal ocorre quando o verbo se flexiona para concordar com o sujeito. Então, o verbo ele tem que concordar com o sujeito em gênero, número e grau. Gênero masculino e feminino e grau plural e singular, né? Então, veja só, exemplo de concordância verbal. Aí tem uma imagenzinha, vocês estão vendo. Aí, negada, nós vai estudar português assim, né? Olha que professora, o jeito dela, né? Olha, negada, a forma dela expressar tal. E o aluno ficou com uma interrogação. Eles compreenderam? É desse jeito que ensina na escola? Não, é a linguagem culta, né? Então, nós vai. Essa palavra aí, nós vai, é nós vai mesmo? Não, é nós vamos. Esse verbo tem que concordar com o substantivo. Qual é o substantivo? Nós, com o pronome nós, ok? Olha aí, eu sou feliz. Nós somos felizes, né? Eu sou feliz no singular, mas se for mais de uma pessoa que é nós somos. Eu não posso dizer nós é feliz, é nós somos. Mariana já tomou banho. Mariana e Alice já tomaram banho. Veja que o verbo aí está concordando, tá certo? Ó, tomou, Mariana tomou. Então, o verbo concorda com o substantivo, com o sujeito, Mariana. Mariana e Alice tomaram. Então, nesse caso, o verbo tem que flexionar para concordar com o substantivo. Quais são os substantivos aí, que é composto? É Mariana e Alice, né? Eu não posso dizer Mariana e Alice tomou banho, porque esse verbo fica não concordando, ele não concorda. Mas para concordar eu tenho que usar o português correto, que é tomaram. Esse verbo tem que se flexionar, ok? Essa é a regra principal da concordância verbal. O verbo tem que se flexionar para concordar com o substantivo em grau, gênero e número. A concordância verbal com sujeito simples. Bom, o sujeito é considerado simples quando apresenta apenas um núcleo, quer dizer, apenas um único sujeito. Sujeito simples, você sabe que é aquele quando tem um único sujeito. Por exemplo, a casa caiu. Só tem um sujeito aí, que é a casa, só tem um. O menino e a menina viajaram. Olha, sujeito composto, porque tem dois. Então, nesse caso, nós vamos
nos DT, no sujeito simples. É com esse núcleo que o verbo deverá concordar em número e pessoas. Então, o verbo ele tem que concordar em número e pessoa com o sujeito a quem está se referindo. A criança gosta de jogar videogame. Olha o verbo aí, gostar. A criança gosta. Esse verbo gostar está concordando com o sujeito simples, que é a criança. As crianças gostam de jogar videogame. Olha o verbo gostam. Por que o verbo gostam? Por que essa colocação gostam? Porque aqui se refere a mais de uma criança. Então, nesse caso, são as crianças. Eu não posso dizer as crianças gostam. Não, porque esse verbo não pode ficar no singular. Ele tem que acompanhar o plural, que é referente ao sujeito aí, as crianças. Eu vi o incêndio. Eu vi o incêndio. Então, nesse caso, singular. Eu vi o incêndio. O verbo concorda com o sujeito, eu, né? Com o pronome eu. Mas se eu digo nós, é mais de uma pessoa, eu não posso dizer nós viu, né? Tá errado. Então, esse tem que flexionar para concordar com o sujeito, que é nós. Então, fica nós vimos o incêndio. Então, nesse caso aí, quando só tem apenas um único sujeito, o verbo concorda com o sujeito simples, certo? Então, se ele estiver no singular, o verbo vai ficar também no singular, mas se ele for no plural, também o verbo tem que concordar com ele, ok? Vamos lá. Agora nós vamos ver a concordância verbal com sujeito composto. É como eu explicava para vocês, sujeito simples quando tem apenas um sujeito. O sujeito composto é quando tem dois ou mais sujeitos. O sujeito é considerado composto quando apresenta dois ou mais núcleo sujeito, né? O verbo deverá concordar em número e pessoa com todos os núcleos, aparecendo sempre no plural. Então, o verbo vai concordar com esse sujeito sempre no plural. Olha aí, ó. O Paulo e a Helena estão namorando. Dois sujeitos aí, composto. Ó. Paulo e Helena. Não só tem um, tem dois. Então, é chamado composto. Paulo e Helena estão namorando. Esse verbo aí, estão, ele tem que concordar com o substantivo composto, né? Eu não posso dizer Paulo e Helena está namorando, porque não concorda. Estão, certo? Quando aparecer sujeito composto, o verbo sempre vai concordar com ele. Ele e ela estão namorando, né? Eu não posso dizer ele e ela está namorando, estão, porque são ambos, ok? Então, nesse caso, sujeito composto, ele vai concordar com o sujeito a que se refere, composto, ok? Vamos lá? Sujeito composto depois do verbo. Quando o sujeito, vocês vejam, olha um minutinho aqui, voltando aqui a tela, aqui ó. Quando o sujeito, esse aqui vem antes, ó, Paulo e Helena. E vem antes do verbo, estão. Ele e ela, antes do verbo, estão também, tá certo? Então, nesse caso, quando o verbo vier depois do sujeito composto, ele vai concordar com ele. Mas, adiantando, quando ele vir depois do verbo, quando ele vem depois do verbo, o verbo tanto pode ficar no plural, como pode concordar com o sujeito mais próximo. Então, nesse caso aí, ele pode ser tanto ir para o plural, como ficar no singular, concordando com a palavra mais próxima. Aí, ó, discursaram diretor e professores. Ó, discursaram diretor e professores. Vem antes do... Tá vendo que o verbo vem antes do sujeito composto, ó, diretor e professores. Então, sujeito composto, tá certo? Tanto ele pode ficar no plural, ó, discursaram, como pode ficar discursou, discursou, diretor e professor, para concordar com o mais próximo, diretor, tá certo?
Então, observe bem direitinho aí. Quando o verbo vier antes do sujeito composto, tanto ele pode ir para o plural, que é discursaram, como ele pode ficar no singular concordando com o substantivo mais próximo. Qual é o substantivo mais próximo? Diretor. Diretor, discursor, diretor e professores, certo? Então, tem essas duas formazinhas aí. Aqui, concordância verbal com verbos impessoais. Esses verbos impessoais são quando verbos não apresentam sujeito, quer dizer, não tem sujeito, sendo chamados de impessoais, quer dizer que não tem pessoa nele. A concordância verbal deverá ser feita sempre com a terceira pessoa do singular. É o verbo haver, o verbo fazer, o verbo ser, os verbos fenômenos da natureza que não se flexionam, né? Não tem sujeito neles, ok? Olha aí a duvidazinha. Havia ou haviam? Olha essa frase aqui. Fazem 5 anos. Faz 5 anos. Então, esse verbo fazer, ele é impessoal, ele não se flexiona, é faz. Então, nesse caso, o correto é faz 5 anos. Eu não posso dizer fazem 5 anos, porque esse é um verbo que ele é chamado impessoal. Ele não há ele não se flexiona, ok? O verbo fazer, quando se refere-se a tempo percorrido, ele é impessoal. Nunca vai para o plural. Fazia 2 séculos. Faz 2 meses, certo? Então, esse verbo fazer no sentido de ele sempre vai ficar no singular. Olha aí. Havia mesas e cadeiras suficiente para todos. Verbo haver, haver. Eu não posso dizer haviam. Não se flexiona. É havia. Havia, no singular, sempre no singular. Faz 5 anos que eu conheci. Verbo fazer. Eu não posso dizer fazem. Está errado. É faz. Porque esse verbo impessoal e pede que ele fique sempre no singular. Verbos impessoais, ele fica sempre no singular. Chovia todos os dias. É um fenômeno da natureza. Fenômenos atmosféricos. Chovia. Eu não posso dizer choviam. Não, está errado. É chovia. Esse verbo, ele não se flexiona. Porque ele é impessoal e sempre ficará no singular. Ok? Aqui, concordância com a partícula se. Quando a palavra se é uma partícula apassivadora, a concordância verbal é estabelecida com o sujeito paciente, variando em número, certo? Então, nesse caso, essa partícula apassivadora, ela sempre vai concordar com o sujeito, é o sujeito paciente. Olha essa palavrazinha aí, essa frasinha aí, Vende-se bicicletas embantado oriensaion. Você deu para entender alguma coisa nessa frase aí? Não, né? O português não está muito bem empregado. Mas eu quero me deter aí na palavra vende-se bicicletas. Tá errado essa palavrazinha aí, Quando você vai... Mas ele diz assim, vende-se bicicletas. Plural, bicicletas. Então, esse verbo aí deveria ser como? Vendem-se. Com M no final. Vendem, tracinho se. Vendem-se. Porque ele não está vendendo só uma bicicleta. Se fosse só uma única bicicleta, seria vende-se. Vende-se. Bicicleta. Mas como ele está vendendo mais de uma, então nesse caso, que é plural, é mais de uma, fica vendem-se bicicleta. Por exemplo, apartamento. Aluga-se
apartamento, porque é um único apartamento. Mas se for mais de um apartamento, alugam-se apartamentos. Então, mais de uma, então o verbo tem que haver uma concordância. Vendem-se, ok? Olha isso aí, ao lado. Vendem-se votos. Vendem-se votos. Foi correto. O emprego desse verbo aí está correto. Vendem-se. Porque ele está comprando não um voto, mas vários votos, né? Então, nesse caso, está vendendo não um voto, mas muitos votos. Então, nesse caso aí, vendem-se o emprego correto, ok? Olha aí, ó, como eu expliquei para vocês, vendem-se apartamento, é um apartamento, vendem-se apartamentos, porque está no plural, ok? Quando a palavra se é uma partícula indeterminadora do sujeito, a concordância verbal é estabelecida sempre com a terceira pessoa do singular. Então, essa aqui é a outra com a partícula passivadora. Precisa-se de empregado. Nesse caso aqui, ela não se flexiona, precisa-se de empregado, precisa-se de empregado, precisa-se de empregados. Tanto no singular como no plural, ela vai concordar, vai ficar sempre na terceira pessoa. Por quê? Essa é chamada uma partícula indeterminada do sujeito, ok? A outra era a passivadora. Existe o sujeito, mas ela está passiva. Aqui não tem, certo? Aqui não tem, o sujeito não é apassivador, ele é indeterminado, ok? Por isso que é chamado partícula indeterminadora. Concordância verbal com o verbo ser. O verbo ser estabelece concordância com o sujeito gramatical, conforme a regra base da concordância verbal. Contudo, sendo um verbo de ligação, em alguns casos, estabelece a concordância com o predicativo do sujeito. Ou seja, vai concordar, quando esse verbo ser aí sempre vai concordar com a que se refere. Por exemplo, quem são os pais dessa criança? Eu não posso dizer quem é os pais dessa criança. É uma lógica, né? Então, nesse caso, é quem são. Então, tem que concordar com o sujeito. Os pais. São 9 da manhã. Eu não posso dizer 9 da manhã, porque 9 é mais de um, já é plural. Hoje é 1 hora, são 2 horas, porque 2 já é plural, já é mais de um, certo? Então, são 9. Alguém pode perguntar, que horas são? Aí você pode dizer, 2 horas. Não, o correto são 2, porque é mais de uma. São 2, são 3, são 4, são 5, mas se for 1 hora é 1 hora. Até parece que tudo são rosas. Aí eu não posso dizer que tudo é rosas. O substantivo aí, o sujeito, rosa, está no plural. Então esse verbo também tem que se flexionar para concordar com ela, tá certo? Concordância verbal com os verbos dar, bater e soar. Com os verbos dar, bater e soar, a concordância verbal é feita com o sujeito da oração, se for dado ênfase ao sujeito. Sendo dado ênfase ao verbo, a concordância verbal é feita com o numeral. Então, o relógio da torre deu 11 horas, concordando aqui com o sujeito, deu 11 horas. Agora, a concordância com o numeral, deram 11 horas no relógio da torre, certo? Então, nesse caso aqui, a concordância está sendo com o numeral, deram 11 horas.
Observação aí, ó. O relógio da torre deu 11 horas. Então, isso aqui há uma concordância com o sujeito, certo? Ó, deu 11 horas. Mas, concordando com o numeral, deram 11 horas. Deram 12 horas, deram 11, etc. Ok? Vamos lá. A concordância do sujeito coletivo. Quando o sujeito for um coletivo, o verbo ficará no singular. E o que significa sujeito no coletivo? O coletivo é quando é aquele tipo de sujeito que nomeia um conjunto de seres, de coisas. Por exemplo, a multidão gritava desesperadamente. Multidão é um coletivo de pessoas. Então, dá nome a muitas, a um coletivo de pessoas. A coletividade é um grupo de pessoas. Então, nesse caso, multidão é um substantivo coletivo. Então, quando o sujeito for um coletivo, o verbo fica sempre no singular. Ó. A multidão gritava desesperadamente. Eu não posso dizer a multidão gritavam, porque a colocação fica errada, a concordância fica errada. Mas como é o sujeito coletivo, o verbo tem que ficar na terceira pessoa do singular. Então, a multidão gritava. A matilha correu pelas ruas. Matilha é um coletivo de cães, de lobos, é um conjunto, né? Matilha é um conjunto. A matilha correu pelas ruas. Eu não posso dizer a matilha correram pelas ruas, né? Porque matilha é um coletivo e exige que o verbo fique na terceira pessoa do singular. Então, a matilha correu, né, pelas ruas. O grupo se afastou da confusão. Grupo também é um coletivo que nomeia pessoas, grupo de pessoas. Então, nesse caso, o grupo se afastou. Eu não posso dizer o grupo se afastaram, está errado. Então, o grupo exige que o verbo fique no singular, ou seja, na terceira pessoa do singular. Mas, atenção, mas se esse coletivo ele vier acompanhado de uma palavra no plural, ou seja, de um adjunto, que esse adjunto esteja no plural, ele tanto pode ficar no singular como ele pode ficar no plural. Então, nesse caso aí, quando esse coletivo, a palavra coletiva vier acompanhada de uma palavra de palavras no plural, essa palavra é chamada de adjunto. Quando o adjunto vier no plural, ela tem que concordar. Ou ela fica no singular, ou ela vai para o plural. Olha aí o exemplo. Ó. A multidão de torcedores invadiu o campo após o jogo. Multidão, como já ensinei, expliquei para vocês, é um coletivo de pessoas. A multidão de torcedores. A multidão de quê? De torcedores, ó, a palavra no plural. Então, como essa palavra veio acompanhada, o coletivo veio acompanhada da palavra torcedores no plural, ela tanto pode ficar, o verbo tanto pode ficar no singular, ó, invadiu, como invadiram, certo? Então, a multidão de torcedores invadiu o campo após o jogo, a multidão de torcedores invadiram o campo após o jogo. Tanto uma como outra está correta. Tá certo? Porque essa é uma exceção, é uma regra que diz que quando o sujeito coletivo vem acompanhado de adjunto, ou seja, de palavras no plural, ela tanto pode ficar no singular, como ela pode ir para o plural. Olha o outro. O bando de pássaros sobrevoou a cidade. O bando de pássaros sobrevoaram a cidade, tá certo? Então, pássaros, coletivo, bando, seguido de palavras no plural de pássaros, tanto pode ficar no singular sobrevoou, como sobrevoaram. Olha o outro. A maioria dos cidadãos está contra as medidas do governo. A maioria dos cidadãos estão contra as medidas do governo. A maioria é um coletivo, né? É um coletivo. Quando esse coletivo é acompanhado de palavras no plural, que é cidadãos, então o verbo tanto pode ficar no singular, está, como ele pode ir para o plural,
estão, certo? Então, essa aqui é o sujeito coletivo. Bom, gente, e agora essa pequena atividade que tem aqui para vocês fazerem, complete fazendo a devida concordância do verbo entre parênteses. Então, aí a letra A multidão aglomerada na avenida atrapalhava ou atrapalhavam o trânsito? Aí você vai escolher uma delas, né? Qual delas fica correta para preencher, para ficar a concordância verbal correta nesta frase? Livros, apostilas, revistas, nada escapou, escaparam, né? Então, em todas essas aí, vocês irão escolher uma das palavras que estão entre parênteses, ok? Bom, e essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Revise esse assunto e faça a atividadezinha. E espero vocês na nossa próxima aula, concordância nominal, ok? Fique com Deus, fique na paz e fique tranquilo e que tudo isso vai passar, ok? Tchau!